que a espiritualidade te inspire, para que você também toque os nossos corações. Olá, pessoal, boa noite a todo mundo. Então, a gente vai dar sequência aí, né, ao nosso livro dos Espíritos, e como o Heraldo disse na prece, né, assim, um estudo mais minucioso. A gente não tem muita pressa para poder acabar as 1019 perguntas rápido, até porque a cada estudo, assim, a gente vai percebendo na própria metodologia do Kardec como que ele vai consolidando as perguntas e, ao mesmo tempo, a gente vai avançando nos temas e vira e mexe a gente precisa de alguma coisa que a gente já estudou lá atrás. Então, por isso que é importante, assim, estudar com calma, com atenção, e algumas pessoas aqui com certeza já leram o Livro dos Espíritos e vai voltando, né, nas perguntas, que a gente já vai tendo outro olhar, já vai tendo outra visão a respeito do tema, e aos poucos a gente vai encaixando aí nesse quebra-cabeça para nos ajudar na compreensão, né, a respeito aí do tema. Bom, então a gente hoje vai dar continuidade, né, ali no capítulo 6. O Heraldo, na reunião passada, ele conversou um pouquinho a respeito sobre o que são, né, esses espíritos errantes, e a gente às vezes acha que é espírito que está errando, alguma coisa assim, né, pode ter essa interpretação, mas a gente viu que isso é equivocado, né, que na verdade o espírito ele tem basicamente três condições, né, três estágios. Ou ele está encarnado, ou seja, somos nós aqui, todos até 7h35 estão no corpo material, né, vamos dizer assim, são encarnados propriamente ditos, ou eles estão na condições de errantes, ou seja, estão sem o corpo esse de encarnado, que a gente chama, vamos dizer assim, referente à Terra, estão na erraticidade, ou estão em condições de espíritos puros, né? Então, tem essas três condições aí. Ou estamos encarnados, ou estamos na erraticidade, somos errantes, ou somos espíritos puros. Então, veja bem, a gente vai entrar hoje a respeito de um tema chamado, que Kardec coloca aqui, mundos transitórios. Só que antes de entrar nesse tema, eu vou pedir licença para vocês para poder dar uma volta e vocês vão entender o porquê que a gente vai dar essa volta. E eu vou usar minha cola aqui porque, para não ficar lendo completamente, não ficar meio chato, eu vou pegando aqui a cola para poder me ajudar a ilustrar e vocês vão entender o porquê que a gente deu essa volta toda. Essa volta, ela está lá na Revista Espírita de maio de 1859. E o Kardec intitula isso lá como Música de Além-Túmulo. Então, para aqueles que gostam de música, sobretudo da música clássica, vai achar bem interessante esse conteúdo que a gente vai trazer aqui na noite de hoje. Porque o Kardec, ele estava lá na Sociedade Parisiense, então eles tinham, né, como se fosse o centro espírita, e lá na Sociedade Parisiense era onde eles tinham as reuniões, desenvolviam os estudos, enfim, era o centro mesmo onde eles trabalhavam. E aí o Kardec fala que lá tinha um médium muito bom, ele destaca a excelência desse médium. E eu não vou gastar aqui o meu francês para não deixar ninguém constrangido. E aí o Kardec fala que esse médium ele recebeu um ditado, né, de um fragmento de uma sonata, ou seja, de um fragmento de uma música. Só que não era uma música qualquer, era um fragmento de uma sonata feita pelo Mozart, ou seja, era uma coisa assim de alto nível, né? E aí isso naturalmente comoveu todo mundo e tal. E aí o Kardec, principalmente pela parte, né, científica e tal, ele falou: olha, vamos analisar para ver se de fato essa música é elevada, se de fato faz sentido ser de Mozart ou não. Então, o que que eles resolveram fazer? Eles pegaram alguns pianistas, diversos artistas, e apresentaram essa melodia para esses artistas. E aí os artistas, e assim, não falaram nada, não falaram a fonte, entregaram para esses músicos, para os pianistas, e falaram assim: olha, vê essa música aí, o que que você acha? E aí esses músicos olharam as músicas, até tocaram a música também, e aí eles falaram: nossa, mas como é que tem o estilo de Mozart aqui, né? E aí as peças do quebra-cabeça foi juntando, ou seja, que de fato aquela comunicação havia sido ditada pelo espírito Mozart. E aí é interessante que o Kardec fala que isso foi um ponto,
que fez com que trouxesse a veracidade daquela composição, e que, além disso, ele fez um outro detalhe. Ele levou, na sociedade, no dia 8 de abril, uma pessoa, uma médium que trabalhava lá também, e que ela era pianista também. Essa pianista, especificamente, ela, além de gostar muito dessa parte, ela foi aluna de Chopin. E aí, o que eles fizeram lá nesse dia? Eles fizeram uma apresentação. Tocaram uma música de Mozart, tocaram essas sonatas que receberam através do ditado, né, do Mozart, já no plano espiritual, e tocaram uma música do Chopin. E foi assim, uníssono, que todos que assistiram àquela apresentação conseguiram identificar que as duas primeiras músicas eram de Mozart e a outra música era justamente de Chopin. E foi um evento assim bem bacana, todos ficaram maravilhados com aquelas músicas, mas a música, e ninguém sabia dessa história, que havia sido recebida essa música através desse ditado, a não ser a pianista. Enfim, e todos acharam muito interessante, se sentiram mais tocados com essa música que foi ditada pelo Mozart enquanto espírito, ela tocou mais a alma. E aí o Kardec, analisando isso tudo, ele falou assim, poxa, eu não vou perder a oportunidade. O que ele fez? Invocou os espíritos, tanto de Mozart quanto de Chopin, para poder entender o que havia se passado. E aí, quando tem essa liberação para poder conversar com esses espíritos, e eles se apresentam e estão lá, o Kardec começa a conversar com Mozart primeiro. E aí ele já começa falando, olha, você sabe por que eu te chamei aqui? Você tem essa ideia? E o Mozart fala, olha, realmente, eu sei o que você está procurando e me dá um prazer muito grande poder conversar aqui com vocês. E aí ele fala o seguinte, olha, reconheceis como tendo sido por vós ditado o trecho que acabamos de ouvir? E aí o Mozart respondeu, sim, reconheço perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. Ou seja, o médium que recebeu essa mensagem já tinha a afinidade fluídica, já tinha laços, e por isso foi mais fácil, vamos dizer assim, essa psicografia. E aí o Kardec pergunta, qual dos dois trechos preferis? E aí o Mozart responde, sem comparação, o segundo. Ou seja, ele prefere também, ele enquanto espírito, prefere a música que ele ditou ao médium do que a música que ele compôs aqui na Terra. E olha que as músicas que ele compõe aqui na Terra já não é para qualquer um, né? E aí o Kardec ficou instigado com isso. Mas por que você prefere essa segunda? E aí ele responde, nele a doçura e o encanto são ao mesmo tempo mais vivos e mais ternos. E aí o Kardec ele faz uma observação, com efeito, são as qualidades reconhecidas no trecho. Porque esse pessoal que entende da música, que vive, que é artista e tudo mais, assim, eu confesso que eu escuto uma música, pode me tocar, mas assim, quem vive disso, entende e estuda, sabe assim, o que cada parte da música quer dizer. Uma parte quer dizer euforia, outra parte quer dizer alegria, melancolia, doçura. Então tem esses nuances. E aí o pessoal que entende, né, disso foi respaldando o Kardec, foi falando, olha, realmente essa parte da música traz isso sim. E aí continuou o diálogo, né? E aí Kardec pergunta, a música do mundo que habitais pode ser comparada à nossa? Ou seja, o Kardec está querendo entender como que é a música lá no mundo onde Mozart vivia e como que é a música aqui na Terra. Elas têm comparação? Como é que é lá no seu mundo? E aí ele diz, olha, tereis dificuldade em compreendê-la. Temos sentido que, por hora, ainda não possuís. Ou seja, a gente ainda não consegue alcançar nem perceber a sutileza e a profundidade da música onde Mozart vive, né? Disseram-nos que em vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não encontramos na Terra. E aí Mozart diz, é verdade. Em vosso planeta fazeis a música. Aqui, a natureza inteira faz ouvir sons melodiosos. Ou seja, enquanto aqui nós muitas vezes ficamos somente escutando aí o barulho das buzinas do carro, a loucura do trânsito e tudo mais, lá a natureza toda vive em completa melodia, vive em completa harmonia. Ou seja, elas, a natureza e a vida por si só já é uma sinfonia, já é uma música harmônica, né? Enquanto que aqui a gente não consegue. E aí é engraçado porque a continuidade desse diálogo, tem uma hora que o Kardec fala assim, poxa,
mas será que você consegue, então, tocar um piano para a gente, assim, tentando colocar à prova, vamos dizer assim, o espírito, né? E aí o Mozart educadamente fala, olha, é claro que eu posso, mas não quero. Seria inútil eu tocar piano para vocês. Então, a gente percebe também nesse diálogo que é sempre importante tudo aquilo relacionado à parte espiritual que seja sério e ao mesmo tempo que tenha um fim útil. Então, se não tem finalidade útil, os espíritos que já estão do bem, vamos dizer assim, eles não perdem tempo com coisas inúteis. Não vai passar simplesmente por uma prova só para falar, vou me exibir aqui para o seu Mozart, sendo que eles já tinham diversos relatos que constataram de fato que era esse músico, né? Então, Kardec faz uma ponderação sobre isso também. Enfim, e aí eles continuam conversando, mas depois o Kardec fala assim, olha, Mozart, será que é possível a gente conversar com o Chopin? A gente gostaria de conversar com ele um pouquinho. É possível? E aí o Mozart fala, olha, é possível sim. Ele é um pouco mais triste e mais sombrio do que eu. E aí chega o espírito de Chopin, e aí o Kardec começa a perguntar para ele, poderia dizer em que situação você está como espírito? E aí o Chopin responde a Kardec, ainda errante. Então aqui a gente começa a entrar naquilo que interessa para a gente na noite de hoje. Então o Chopin está dizendo ao Kardec que ele ainda está numa condição de espírito errante. E aí o Kardec pergunta, tem de saudades da vida terrena? Não sou infeliz. Ou seja, está mostrando para Kardec que ele não é infeliz no mundo onde ele está. E aí o Kardec pergunta, sois mais feliz do que antes? E aí ele responde, sim, um pouco mais feliz. E aí o Kardec pergunta da seguinte forma, por que você está falando que é um pouco mais feliz? O que significa que não há uma grande diferença entre onde a sua felicidade agora e a felicidade que tinha aqui na Terra. O que está faltando, então, para ser um pouco mais feliz aí onde você está? E aí ele responde: digo um pouco em relação àquilo que poderia ter sido, porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que eu fiz. Então, esse estágio, essa condição de uma felicidade um pouco menor do que um pouco maior, na verdade, do que ele tinha na Terra, é porque ele percebe, já como espírito errante, que ele deixou uma oportunidade de ouro passar aqui na Terra. Qual oportunidade era essa? Ele tinha essa inteligência avançada, tinha esses dons intelectuais avançados, mas ele utilizou pouco, poderia ter avançado muito mais do que ele de fato avançou. Né? Então, olha aí entre aspas, arrependimento, né, Fran? Posso falar rapidinho? Pode? Eu acho que ele está falando um pouco, não comparando com a última encarnação dele, mas exatamente com o estado dele em comparação exatamente com o que você está falando, né? Em relação ao progresso, né? Ao progresso resultante da última encarnação, não comparando com a vida de encarnado, esse um pouco mais feliz, né? Mas Sim, com o que ele era antes de ter passado por essa encarnação. Acho que é isso que eu quero dizer, não sei se eu expliquei. isso, ele se sente mais feliz, mas assim, ele poderia ter aproveitado melhor, vamos dizer assim, a encarnação, né? Então, isso é uma análise que a gente vira e mexe, a gente tem que pensar, né? Poxa, será que eu estou usando a encarnação com a programação que de fato eu tenho que cumprir? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que passar para não chegar lá do lado de lá, quando chegar a nossa hora, e falar assim, poxa, eu poderia ter feito a mais, né? Então, isso até me fez lembrar agora a mentalidade, né, do Cole Bryan, né? O Mamba Mentality, que ele sempre fala, olha, eu sempre treinei muito além dos meus companheiros de equipe, porque eu não queria nunca queria chegar na minha aposentadoria e olhar para trás e falar assim, poxa, eu poderia ter treinado um pouquinho mais, poderia ter arremessado um pouquinho mais de bola. Então, essa é uma mentalidade que a gente precisa desenvolver, né? Fazer o melhor que a gente puder na condição que a gente tem hoje, não deixar as coisas para depois. Enfim, aí continua o diálogo aqui dos dois, e aí o Kardec pergunta: esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente?
E aí ele responde, certamente ela virá. Antes, porém, serão necessárias novas provas. Então aqui ele já mostra para nós também que ele tem uma noção de que todos nós fomos criados simples e ignorantes e vamos atingir a perfeição. Porque quando atingirmos essa perfeição, essa felicidade vai chegar. A gente aqui já vimos isso também quando a gente estava conversando sobre a categoria dos espíritos. Mas ele fala, antes de eu alcançar essa felicidade que hoje ainda me falta, o que vai precisar acontecer? Serão necessárias novas provas. Aí é que são elas. E aí, disse Mozart, que sois sombrio e triste. Então, o Kardec está dedurando Mozart, está falando assim, olha, o Mozart me falou que você é muito sombrio e muito triste, por que você está assim? E aí o Chopin disse, olha, Mozart disse a verdade, eu me entristeço por haver empreendido uma prova que não realizei bem, e por não ter mais coragem de recomeçá-la. Então, às vezes, a gente custa numa encarnação, né? Se a gente tiver essa oportunidade, a gente sabe que não são todos assim, mas imagina, a gente custa criar coragem de falar assim, nossa, eu vou encarnar nessa família com esses problemas, com essas dificuldades, haja coragem para poder reencarnar assim. E aí tem aquele instante de 3 segundos de coragem e topa. Topou, já era, vai para dentro. E aí chega aqui, não dá o seu melhor. Chega aqui no planeta e se deixa ser influenciado pela matéria. E primeiro, e para ter essa oportunidade dessa prova novamente. Segundo, e para angariar essa coragem novamente de enfrentar todas essas lutas de novo. Então, esse lado sombrio, esse lado triste que o Chopin está apresentando, é, na verdade, um lado que todos nós ainda temos, né, de ter a coragem necessária para enfrentar todas as nossas provas. E ainda, graças a Deus, aproveitar que ainda estamos encarnados e que ainda podemos aproveitar o tempo que ainda nos resta, independente da quantidade, de aproveitar bem essas provas, de aproveitar bem a nossa encarnação, né? E aí continua ele, como considerais as vossas produções musicais? E aí responde, eu as prezo muito, mas em nosso meio fazemos-las melhores, sobretudo as executamos melhor, dispomos de mais recursos. Quem são, pois, os vossos executantes? E aí o Chopin continua respondendo, sob nossas ordens temos legiões de executantes que tocam nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. São músicos completos. O instrumento de que servem é, por assim dizer, a própria garganta. São auxiliados por alguns instrumentos, espécies de órgãos, de uma precisão e de uma melodia que parece ainda não podeis compreender. Então, é tudo feito na garganta, né? São notas que com certeza a gente não consegue nem imaginar. E aí, agora vai chegar a parte que a gente mais precisa. O Kardec pergunta assim para Chopin, sois errante? E aí ele diz, sim, isto é, não pertenço com exclusividade a nenhum planeta. Então, esse termo, o Kardec ainda não tinha conhecido, não tinha ainda conceituado, não tinha definido, e isso surgiu numa conversa ali com Mozart, naquela melodia que ele escreveu. Então, por isso que o Kardec volta nesse ponto na evocação que ele faz. Então, ele aproveitou, sim, para entender um pouco sobre as músicas, como que é a música no plano espiritual, como que era a canção comparada à que eles fizeram aqui, mas ele queria esmiuçar também o que é aquilo que ficou no ar, vamos dizer assim, né? Poxa, o que é isso, errante? E aí o Chopin responde, sou errante. O que isso significa? Eu não pertenço com exclusividade a nenhum planeta. Ou seja, ele não está vinculado a nenhum planeta específico. Por exemplo, nós estamos vinculados à Terra. O Chopin, aqui, por ser errante, ele não está pertencendo com exclusividade a nenhum planeta. E aí Kardec continua, os vossos executantes também são errantes, ou seja, os músicos, né, que ajudam eles. E aí o Chopin responde, errantes como eu. Aí agora o Kardec continua as perguntas a respeito desse tema para Mozart. E aí ele pergunta assim, poderias explicar o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. E aí o Mozart responde, compreendo vossa surpresa.
Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques que de campo, onde descansem de um demasiado longa erraticidade, estado sempre um tanto penoso. Então, aqui, o Mozart acaba de trazer para nós a definição do que é um mundo transitório. O que é esse mundo transitório? São mundos que lhe pode servir a esses espíritos errantes de habitação temporária. Ou seja, temporário não quer dizer que a pessoa vai ficar lá. Ela está lá de passagem. É simplesmente uma passagem enquanto ele angaria novas forças para poder reencarnar em qualquer mundo que for. Por isso que o espírito errante ele não está vinculado a um planeta específico. Ele fica lá no mundo transitório, né, nesses mundos que a gente vai estudar aqui na noite de hoje, até que seja designado, agora sua reencarnação é na Terra, ou então é no planeta tal, é naquele planeta. Então a gente percebe que nada é inútil no universo. Todos aqueles planetas, tudo aquilo que o telescópio agora, né, vai trazendo para a gente, todas essas novidades de constelações, de galáxias e tudo isso, todos têm vida, todos são habitados. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, independente se ele for um mundo transitório, ou se for um mundo como o planeta Terra de provas e expiações, ou um mundo ditoso e feliz, não importa. Um mundo regenerado, todos eles em algum ponto está sendo útil na criação, não tem nada inútil, né? E aí continua o diálogo aqui. Aqui agora ele só fala Eu vou deixar isso lá para vocês, não tem mais nada aqui, porque como é longo, eu não vou entrar nesses detalhes mais não, porque para a gente poder continuar aqui. Mas depois eles continuam conversando até sobre a aluna lá de Chopin, enfim. Então, é ali que começa a surgir essas questões que a gente vai estudar hoje. Então, por isso que eu dei essa volta toda, porque esse conceito de mundo transitório, esse conceito de espírito errante surgiu daí, dessa passagem que o Kardec traz lá na Revista Espírita de maio de 1859, de uma melodia que surgiu ditada pelo Mozart, e aí eles foram estudar, o Kardec aproveitou para evocar esses dois espíritos, e aí entenderam que, de fato, se tratava aí de um mundo transitório, o que era espírito errante. E aí o que é interessante é que o Kardec ele faz o seguinte, isso tudo aconteceu lá na Sociedade Espírita Parisiense, ou seja, onde ele conhecia os médiuns estavam sabendo também disso tudo que estava acontecendo, e aí o Kardec ele queria investigar um pouco mais do que significava, então, esses mundos intermediários ou mundo transitórios, né, o que está aqui classificado para nós no Livro dos Espíritos como mundo transitórios. E aí o que Kardec faz? Ao invés de continuar o assunto lá na Sociedade Parisiense, onde ele frequentava, eles fazem o contrário. O que eles aproveitam para fazer? Eles vão se utilizar, vamos dizer assim, de um outro centro espírita, e ao invés de continuar fazendo essas perguntas pelo mesmo médium e para o mesmo espírito, eles vão se utilizar de um outro centro espírita, entre aspas, de um outro médium e de um outro espírito. E aí, sabe qual que é o espírito que o Kardec vai fazer as perguntas do que é esse mundo transitório? É nada mais, nada menos do que Santo Agostinho. Então, é Santo Agostinho que vai responder e trazer todas essas elucidações que a gente vai estudar na noite de hoje. Por que Kardec fez isso? Porque, como era um conceito novo, ele teve a noção ali através de um médium em um local. Os médiuns que participaram dessas manifestações, dessas questões que a gente vai estudar hoje, não estavam sabendo de nada do que havia acontecido. Não estavam sabendo de nada do que era espírito errante, do que era mundo transitório, de Mozart, Chopin, não sabiam de nada. Então, o que isso vem nos ensinar também? Da questão da comunicabilidade dos espíritos, e que se uma verdade é para ser trazida à Terra, aparece de diversos pontos, de diversos locais, por diferentes médios. Então, essas questões que a gente vai estudar hoje, são 12 que está lá na Revista Espírita, mas aqui para nós, no Livro dos Espíritos, é um pouquinho menor, acho que são 9, mais ou menos, que elas estão condensadas aí. Então, eu vou projetar aqui para poder ler para a gente, e aí a gente vai comentando aos pouquinhos. Opa, estou projetando errado, peraí, Fran.
Aí, agora sim. Lá na 234. Tá. Então, mundos transitórios. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Ótimo. Então, assim, esse como já foi dito, que o Kardec coloca na pergunta, é lá naquele diálogo que ele teve com Mozart. Então, ele está querendo entender para que servem essas estações ou pontos de repouso para os espíritos errantes. Porque justamente entre uma encarnação e outro, pode ser, o espírito pode ter a necessidade de descansar para voltar à encarnação. Mas, assim, não é esse descansar igual a gente entende aqui de descansar, né? Falar assim, não, hoje eu preciso tirar para descansar. E a gente não faz nada, nada de útil o dia inteiro. Fica o dia inteiro vendo série, vai na natureza, enfim, não tem nada ali produtivo. Nesses mundos transitórios, não é assim que funciona, né? Então, para quem que eles são destinados? São destinados aos seres errantes, ou seja, aqueles que não têm nenhuma vinculação a um mundo específico e onde eles conseguem, nesse mundo, angariar novas forças, novos recursos, para poder fazer a sua próxima reencarnação, né? Então, são entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza do espírito, ou seja, a própria similaridade ali desses espíritos é que vão indicar qual a característica, qual a moralidade desse mundo transitório. Mas eles gozam de maior ou menor bem-estar de acordo com a sua própria condição moral, com a sua própria condição espiritual. Porque só os espíritos puros é que não são espíritos errantes, né? Só eles que já não têm mais a necessidade da encarnação. Todos os outros, enquanto não chegam aí a espíritos puros, precisam ainda passar pelas reencarnações nos planetas, né? Vamos ver na 234A, Fran. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem aonde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Ótimo. Então, essa comparação de Kardec, dos espíritos, né, é uma maravilha, porque a gente consegue compreender um pouco melhor do que são esses mundos transitórios. Então, quando a gente estuda lá geografia e a gente vai ver esse deslocamento dos pássaros, aqueles que saem de acordo com a temperatura, vão de um local para outro, enfim, que vão mudando, não tem como, por exemplo, um pássaro que sai lá da América Central e vem direto para o Brasil sem fazer nenhum estágio, sem fazer nenhuma parada, ou seja, ele está saindo de algum ponto, vai fazer uma escala, uma conexão em um outro ponto, para depois chegar no destino final. Então, a gente pode fazer uma outra analogia também, comparando os mundos transitórios como um aeroporto. Então, vamos supor que eu vou mudar do Brasil. Eu vou pegar minha mala, vou pegar minhas roupas, pegar o que for útil e necessário para o novo país onde eu estou indo. Então, geralmente, isso são o quê? Eu não tenho como levar o meu notebook, eu vou levar as minhas questões morais, ou seja, os meus valores morais, aquilo que eu carrego como espírito. Então, eu vou mudar de país, ok. Vou precisar pegar um avião, ou seja, tenho que ir para um aeroporto. Lá nesse aeroporto, eu vou esperar o voo, vai demorar, vou ficar lá um tempo, até que chegue o avião, e aí eu tenha condições de embarcar nesse avião e ir para o novo destino. Pode ser que eu precise fazer uma escala? Pode ser que eu precise fazer uma escala, não tem problema. Mas o aeroporto é o meu mundo transitório, ou seja, é um local onde eu fico ali aguardando, esperando, até que eu seja chamado para, olha, o voo tal acabou, vai começar o embarque agora, pode ocupar seus lugares. E aí eu entro no avião e vou para esse novo país. Então, ou seja,
o mundo transitório é como se fosse um aeroporto, que a gente fica esperando, né, esses espíritos errantes ficam esperando, até que eles vão reencarnar em um outro planeta, ou seja, eles estão saindo de um mundo, estão indo para esse mundo transitório, até que eles saibam qual o próximo destino que eles vão reencarnar, né? Então, espírito errante é importante a gente frisar isso. Eles não têm conexão com nenhum planeta específico. Os espíritos errantes estão vinculados ao mundo transitório e a nenhum mundo específico. É diferente, por exemplo, das colônias espirituais. Quando nós vamos para uma colônia espiritual, nós estamos indo para uma colônia ligada a um planeta. Então, por exemplo, aqui na Terra, uma das colônias que a gente conhece é a colônia de Nosso Lar. Está ali a alguns quilômetros acima da região do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma colônia que está vinculada ao planeta Terra. As pessoas que estão indo lá estão indo para refazimento, para tratamento e vão reencarnar no planeta Terra. Já nos mundos transitórios, são mundos de espíritos que vão fazer uma conexão para outros mundos, ou seja, estão indo para outros planetas. Ficou claro ou ficou confuso, gente? Me fala aí. Alguém quer fazer alguma colocação ou podemos continuar? Eu queria fazer uma pergunta. Será que esses mundos transitórios, não sei se você vai falar sobre isso mais para frente, se seria um local, assim, como é que eu posso dizer? De adaptação fluídica para algumas densidades de planeta, por exemplo, né, que sejam mais densos ou menos, para onde aquele espírito vai encarnar, se essa seria uma finalidade desses mundos transitórios. Será? Ou não? Não sei se fala disso, né? Sim. Eu também não estou lembrando se fala, mas assim, de qualquer forma, também faz parte, porque, por exemplo, a gente quando estudou o perispírito, a gente entende que quando vamos reencarnar aqui na Terra, por exemplo, o que a gente precisa fazer? Precisa condensar no nosso perispírito o elemento do fluido cósmico universal, mas também os fluidos da Terra, da própria Terra, para poder formar o nosso perispírito, ou seja, a gente, de acordo com a nossa capacidade evolutiva, e moral, né, de acordo com a nossa sintonia, vai se utilizar de fluidos do próprio planeta para poder formar o nosso perispírito. Então, se a gente está deixando um planeta indo para outro planeta, naturalmente que aqueles fluidos que eu trazia da Terra, que compunham o meu perispírito, eu vou precisar desfazer desses fluidos, e aí eu vou para o planeta, sei lá, vou chutar aqui algum planeta, Marte. Se eu vou para o planeta Marte, o meu perispírito precisa adaptar e absorver, vamos dizer assim, os fluidos do planeta Marte para moldar o meu perispírito. Então, sem dúvida que nesses mundos transitórios também há todo esse processo, assim, de transmutação, vamos dizer assim, do próprio perispírito, né? Acho que o Edu tinha levantado a mão aí também. Não sei se foi sem querer ou se quer falar alguma coisa. Não, foi o que você disse aí, né? O perispírito é formado com os elementos do próprio planeta. Está numa palestra do Haroldo Dutra Dias. É isso aí. Show de bola. Mara. Ih, acho que ela foi ligar o microfone e saiu da sala. Vamos ver se ela volta. Se ela não voltar. Ai, voltou. Mara, pode falar se quiser. Desculpa, eu apertei errado aqui e acabei Tranquilo. saindo fora. Eu queria entender qual o nível de evolução que o espírito tem que ter para estar num mundo desse de transitório. Olha, pode ser tanto espíritos, vamos dizer assim, que já estão num certo nível elevado, vamos dizer assim, como também podem ser aqueles espíritos que vão ser degradados. Por exemplo, a gente sabe que o planeta Terra, ele está passando pela transição planetária, ou seja, aqueles que forem aptos, que tiverem aptos e que quiserem, vamos dizer assim, trabalhar no bem para continuar o processo aqui da regeneração, eles vão continuar reencarnando aqui no planeta Terra. Ok. Agora, aqueles espíritos que estavam encarnados na Terra, mas que ainda continuam obcecados pelo mal, pelo ódio, pela vingança, e que não poderão mais reencarnar aqui no planeta Terra,
eles vão ser degradados para outro mundo. Então, aí é bem provável que eles tenham que passar por um mundo transitório antes de ir ter a reencarnação em um outro mundo, vamos dizer assim, de provas e expiações. Então, a Assim, moralidade pode ser tanto mais alta quanto mais baixa. E aí a gente tem vários mundos, né? Tem os mundos para habitar aqueles espíritos que já estão numa condição melhor, outros que estão numa condição de ah, vibração mais baixa e tudo mais. Não é um mundo apenas que vai abrigar todo mundo, né? entendi. É porque é igual fala que alguns irão para exílios, né? Porque não estão conseguindo evoluir, ou então não tem vontade, né? Uhum. Então, essa era a minha dúvida, porque se esses mundos serviriam de exílios, não, é só transitório, né? Transitório. Eles não Tá vão bom. ficar reencarnados lá, né? Eles ficam lá por um tempo, até que tem a ordem de, principalmente esses exilados, né? Muitas vezes eles não têm nem o livre-arbítrio da encarnação, vamos dizer assim. Eles são levados para lá, e aí, a hora que chega a hora de encarnar, eles encarnam nesse novo mundo que aí já está programado pela justiça divina, né? Entendi, obrigada, Pedro. Heraldo. O Pedro e todos, é porque tem uma questão aí semântica, né? Então, o errante aí, como foi colocado, por exemplo, igual em português, errante é o que caminha sem rumo. Então, o indivíduo está numa condição errante, que é diferente do que comete erro, né? Também no francês é diferente, né? O errante que o Kardec coloca é esse, que vagueia, né? Ou seja, que aguarda, que é diferente do que erra, também em francês o termo é outro, do que erra, que comete erro, é diferente. Então, porque a gente tem, entre aspas, usando essa terminologia de errante, aquele errante que nem comete erro, se, né, pudermos dizer assim, né? E temos errantes também cometendo erros, ou seja, são errantes porque estão na erraticidade, né? E não por cometerem erros especificamente. Então, essa questão semântica é que às vezes pode trazer isso, igual a pergunta da nossa irmã aí. Qual é a condição espiritual dele para estar na erraticidade, né? Ou seja, pode ser que esteja cometendo muitos erros, poucos erros, né? Ou quase nenhum erro, digamos assim, né? Então, são errantes da mesma forma, estão na erraticidade. Então, tem essa questão semântica. Foi muito bom você ter pontuado isso e fixado, porque pode gerar uma confusão mesmo, né? Porque nós mesmos que estamos aqui no planeta, na Terra, né, que é provas e expiações, indo para a regeneração. Se a gente for encarnar, por exemplo, num mundo feliz, a gente vai ter que ficar aí no mundo transitório para poder encarnar nesse mundo feliz, né? E tomara que a gente consiga isso, né? Então, esses termos, até o próprio transitório também, geram umas certas dúvidas no seguinte sentido, né? Igual a gente fala muito da transição planetária. Então quer dizer que o planeta Terra ele vai ser um mundo um mundo transitório? Não, não é isso. A gente vai ver também ali nas questões que Kardec vai falar. Então tem que sempre ficar atento a esse significado, né, das palavras que para ter o sentido correto nessa linha. Pois é, Pedro, depois você não vai descontar meu tempo, não, hein, por favor. Mundo transitório não é mundo de transição, são coisas diferentes. É importante a gente perceber essa diferença de significado entre essas duas palavras também. Será que a gente pode considerar, vamos fazer uma abstração, que comparar o mundo de transição é um reabastecimento do perispírito, para o perispírito, como às vezes a gente precisa de um repouso, ou de, sei lá, ficar um dia na praia, um dia no sol, um dia descansando, para repor quando o corpo físico está desgastado. Será que a gente poderia considerar que o mundo transitório é um mundo para recarregar, reabastecer o perispírito? Assim, com certeza. O perispírito ele precisa mudar, né, para a gente encarnar em outro mundo. Agora, essa questão de descanso é um pouco diferente também daquilo que a gente tem como descanso aqui na Terra, né? Então, mesmo nesses mundos,
principalmente quando a gente está falando assim de espíritos que não erraram, igual o Heraldo usou esse termo, eles não vão ficar lá à toa, né, repousando, descansando. Se meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, naturalmente que nesses mundos transitórios, apesar de ser aquele alívio, aquele respiro para pegar um novo fôlego para encarnar novamente, ali está sendo, naturalmente tem que ter uma finalidade útil para o espírito também, seja na parte de intelecto, de aprendizado, de uma preparação, vamos dizer assim, para essa nova encarnação, né? Vamos lá, Fran, para 235. Acho que a Cida levantou a mão, ou o Valdemar. Ô Pedro, eu estou aqui pensando, será que não seria um estágio, pensando na nossa terminologia, um estágio preparatório para estar em condições de viver no novo outro mundo? Sim, também a gente pode pegar esse termo, assim, o mais importante é a gente compreender o seguinte, o que que o Kardec considerou e a espiritualidade designou como o mundo transitório. O mundo transitório é um local onde os espíritos vão passar por lá, ou seja, eles não vão ficar lá, é só uma passagem, enquanto eles saem de um mundo para o outro. Ou seja, o mundo transitório, ele tem lá espíritos que não estão vinculados a um planeta específico. Ou seja, eles estão lá porque deixaram um planeta e estão aguardando a reencarnação em outro planeta, em outro mundo. Então, a terminologia, vamos dizer assim, né, para mais fácil a nossa compreensão, pode ser essa, pode ser a que quiser. O importante é a gente ter claro esse conceito. E, principalmente, para não confundir com colônias espirituais. Colônias espirituais é uma coisa, ou seja, saímos da colônia do planeta Terra, por exemplo, vamos para a colônia espiritual, nos preparamos, programamos a próxima reencarnação e voltamos para o planeta Terra. Eu vou sair do planeta Terra e vou para um outro mundo. Eu saio do planeta Terra, vou para o mundo transitório, lá vou ter a recuperação, vou estudar, vou ajustar meu perispírito conforme for e vou para um outro mundo. Então são coisas distintas, vamos dizer assim. Heraldo. Só a gente não confundir, esses mundos transitórios, eles não são propensos à reencarnação. Isso aí tem que ficar bem claro. Ninguém reencarna em mundo transitório. Isso. Esse é um ponto. Segundo, também não é aonde os espíritos vão para ficarem à toa, quando se fala em descansar. Porque também isso chocaria com um princípio importante de quê? De que tudo, né, contribui, tudo evolui, tudo contribui com o trabalho. Então ninguém vai ficar lá em contemplação, né? E a gente precisa tomar esse cuidado, porque, né, não se fica lá em contemplação. Lá se prepara de alguma forma. Há uma execução de um trabalho, bem pessoal, de modificação interna, sim. Agora, não são propensos à reencarnação. Isso também não se reencarna em mundos transitórios, né? São estágios que fazemos, você já falou bem, foi bem colocado aí, mas só lembrar, não se reencarna em mundos transitórios. Eles não propiciam a reencarnação. E nem ninguém fica lá em atitude de descansando, né? Deitadinho assim, paradinho, é isso. Show de bola. Luciano. Boa noite a todos. Fala, Pedro. De repente, você e o Heraldo, a Celinha, conseguem me responder. No livro Paulo Estevão, Alcione, né, quando decide e roga a espiritualidade a Deus que possa descer ao planeta Terra para reencarnar novamente, ela estava num mundo transitório, num lugar transitório, porque ali ela tinha a opção, né, de poder, caso fosse autorizado, reencarnar, ou não, né, já que ela é um espírito evoluído, não havia necessidade formal mesmo de reencarnar. Então, eu vou falar, se não me engano, o Heraldo e a Celinha, ou outros aí que souberem, mas se não me engano, é no livro Renúncia e já era no mundo feliz que ela estava. Ela, Perdão, se não me Renúncia, engano, não estava verdade, em mundo transitório, não. Assim, confesso que eu teria que consultar de cabeça, eu não sei, mas pelo que me recordo, ela já estava vivendo em outro mundo. Não sei se o Heraldo ou a Celinha ou outro aí consegue confirmar isso também.
mas é uma coisa que a gente pode consultar para trazer com certeza, né? O Heraldo queria falar. Pode falar, Haroldo. É só para a gente lembrar, os mundos transitórios são estéreis. O próprio Kardec vai falar sobre isso. São estéreis, por isso que eles não propiciam o processo reencarnatório, isso a gente precisa saber, né? Porque, de alguma forma, se cumpre aí algumas etapas, né? Mundo transitório aí, por sua vez, você tem todo o mundo material, ele tem ele cumpre uma etapa, né, da sua formação, né, a esterilidade, né, a matéria vai se estruturando de acordo com a vida física, né, a vida física vai surgindo em níveis mais simples, né, depois vai passando em complexo. Nós já fomos um mundo estéril um dia, a Terra. Então, é só ver a formação da Terra geológica, né, depois aminoácidos, toda aquela história, né. Então, você tem uma formação que vem aí em função de fatores materiais, né? Que aí é a física, a química, etc. Então, esses mundos são utilizados, né, exatamente como um pouso temporário, assim como, né, há espíritos que não estão vinculados à Terra. Foi muito bem dito aí, bem claro que o Pedro falou. Porque também na Terra, se a gente vai ver também, espíritos que fazem determinados pousos, né, no seu interstício, quando saem das colônias espirituais, que vêm. O próprio livro lá, o Memória do Suicida, né, visita aonde ficaram hospedados os espíritos que vieram fazer uma visita ao mundo material, aos centros espíritas, participar de reuniões, né? Então, Camilo Castelo Branco fala, ficaram hospedados, não ficaram dentro do centro, não ficaram em casa de ninguém, iam para florestas, para paisagens marinhas, assim, ermas, onde não tinha ninguém. E lá montavam, né, materialmente, sei lá, suas barracas, enfim, ele chega a falar isso, e passavam os dias, o tempo lá, né? Mas eles estavam vinculados à Terra, né? Então, na verdade, a gente precisa só entender que esses mundos, uma característica deles, eles são estéreis, né? Mas a gente vai ver aí, para frente aí, Pedrão, me parece aí 235, 36A, D, tem, né? E a Caminho da Luz também fala isso no capítulo 2º. Quem quiser aí, eu sei que a Cida está com a canetinha lá, a Caminho da Luz, capítulo 2º aí, tá? E o capítulo 3º também no Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado. Bola. Edu. Pessoal, boa noite. Um prazer estar aí com vocês. O Edu é a Claudinha. Pessoal, a questão da palavra mesmo. Como o Heraldo explicou a semântica do errar com errante, que não tem a mínima conexão, por que não tem também a transitoriedade com transição, assim, com um espaço de passagem, só um minuto. Deixa eu ajudar a Cláudia aqui, resumidamente, na dúvida dela. A Celinha, ela colocou que o mundo transitório não é mundo de transição. Mas, pelo entendimento da gente aqui, o mundo de... deixa eu ver de aberto. O mundo de transição seria um mundo transitório. Vamos lá, vamos conceituar de novo. Só para tentar esclarecer, se não ficar claro, Claudinha, você e Edu, ou e o pessoal, né? Fala de novo aí. O que acontece, vamos supor, com o planeta Terra? A gente já conversou, a gente vai ver isso nas próximas questões também. O planeta Terra já foi um mundo um mundo primitivo. Naturalmente, já foi um mundo transitório também. A gente vai entender quando e como e por quê. Depois, a gente sai do mundo primitivo para provas e expiações. Ou seja, teve uma transição do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Agora a gente está saindo do mundo de provas e expiações, passando por uma transição para ir para o mundo de regeneração. Depois, quando estivermos lá no mundo de regeneração,
vai chegar um momento que também vamos passar por uma nova transição planetária, e aí irmos para o próximo estágio, e assim sucessivamente até chegar lá no mundo feliz, né? Enfim, então, o planeta, ele vai passando por estágios, vai passando por transições. Já o mundo transitório, ele é um mundo onde não existem reencarnações, como o Heraldo frisou. O mundo transitório, ele é apenas uma conexão que o espírito pega para um mundo para o outro. Ou seja, não há o processo de reencarnação. Por exemplo, nós mesmos provavelmente estamos aqui na Terra reencarnando a diversas encarnações. Pode estar em países diferentes, ora na França, ora na Inglaterra, ora na Ásia, ora em qualquer onde for. Agora, no mundo transitório, não há as reencarnações sucessivas, igual acontece aqui na Terra, por exemplo. Lá é apenas um local onde o espírito vai, quando ele sai de um mundo para o outro. Não sei se ficou claro agora. É mais importante a gente ter claro o conceito do que os termos em si. Então, mundo transitório, onde o espírito sai de um mundo para o outro. Mundo de transição, vamos dizer assim, transição planetária, ou seja, é a transição que nós estamos passando de um planeta para o outro, né? A Terra saindo de provas e expiações, por exemplo, e indo para a regeneração. Não sei se ficou claro, Claudinha. Não era essa a dúvida, não. Isso daí a gente Então, tem esse fala de novo. entendimento. A dúvida é a seguinte: a palavra transição, não que o planeta, como a Terra e outros mundos, né, Capela, enfim, tem uma transição para o progresso, para a evolução. Não é essa a palavra transição nesse sentido de mudança para melhor. Lá não é um espaço para a pessoa em transição, em trânsito, em transição mesmo, passando de um lugar para o outro. Não em transição planetária para a melhora do planeta, já que lá não tem a reencarnação. Não é essa a dúvida, não. Eu não soube explicar, não? Não, assim, eu não consegui entender ainda. Não sei se o Heraldo, a Celinha, o pessoal aí conseguiu entender, assim. Eu entendi. É assim, Pedro. A dúvida foi quando a Celinha destaca, né, como o Heraldo destacou anteriormente, vou citar a palavra erraticidade, não ter nenhuma ligação com erro. Ok. Tranquilo, tudo bem. Os planetas em transição, para o crescimento, para a evolução, as mudanças que acontecem, Uhum. tranquilo. Que lá não existe, né, nesse momento aí, onde o espírito está, não existe a reencarnação, tipo que você citou, né? Que ele responde para Kardec, não, estou na erraticidade. Não pertence a nenhum plano específico assim de um planeta. Isso. Tudo entendido. A mudança perispiritual de ir para um planeta a outro, super entendido. Eu só não entendi por que também não é a transição planetária, não. É transitar, passar de um lugar para o outro. Ali é um momento de transição nesse sentido, não de transição planetária. Eu vou deixar o Heraldo, que ele levantou a mão, às vezes ele vai conseguir É porque entender a isso. minha dúvida não é que lá seja um local onde a gente vai reencarnar. É um local de passagem, de ir para outros locais, assim, e não estar fixado apenas em um único mundo. Então, para mim, isso é transição também. Transitar em sentido de caminhar, de passar. Heraldo, você entendeu? Quer ajudar? Eu acho que não dá para discutir a semântica, tá? Dá para discutir da seguinte questão. Mundo de transição, do ponto de vista em que nós estudamos, a Terra está em transição, são planetas que estão passando de um nível para outro. E no mundo de transição existem elementos materiais que permitem que espíritos se manifestem. Corpo físico, médium. Os mundos transitórios são mundos estéreis,
não existe uma formação material, ou talvez esteja em formação, aquela massa protoplasma, o aminoácido ainda, os seres unicelulares, enfim, naquele estágio em que não há uma formação, digamos assim, um elemento material que permita o espírito reencarnar ou se manifestar. É por isso considerado estéril, que não quer dizer que não tem vida. Não tem vida em condição de um espírito reencarnar ou se manifestar. Então, acho que assim, não dá para discutir transição e nem transitório. Mas, para nós, é alinhar os termos, digamos assim, né? Então, vamos alinhar os termos. Quando nós falamos de transição, é a passagem de um nível a outro, de planeta que já tem uma formação material, onde se permite manifestação do espírito desencarnado, seja reencarnando, se comunicando, enfim. E transitório, estéreis, não há uma formação material, né? Vida orgânica, estrutura material orgânica em que o espírito possa se manifestar. Daí dizer que não dá para ele reencarnar em planetas transitórios. Show, Claudinha. Se ainda ficar meio assim depois, qualquer coisa a gente conversa no WhatsApp, mas acho que agora ficou show, né? A Fran que tinha levantado a mão, não sei se era para ajudar, mas... Ou se é alguma outra questão, Fran. Não, não é nada, não. Tranquilo. Posso ler? Pode. Vamos lá. 235, né? Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem, certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, pronto. A gente sabe que o progresso é uma lei, ou seja, todos nós estamos sujeitos a essa lei. Temos que progredir. Volto a frisar essa questão. Fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição. Claro, perfeição relativa. Então, mesmo que eles estejam, que eles permanecem um determinado período de tempo no mundo transitório, naturalmente que eles vão progredir também. O Heraldo levantou a mão aí. Pode ir, Heraldo. Desculpa, é porque eu sou Não, muito... à vontade. Olha aí o que a Fran leu, que está escrito aí. Lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem, eleitos por meritocracia, porque existe a tese dos eleitos, né? Lá do Calvino, seja que for, que os eleitos já nascem e tal. Nós temos que entender que estão no Espiritismo criaturas, não sei se nessa sala, aqui que nós estamos, nesse grupo, em que são oriundos, a grande maioria, se não 100%, de outras religiões. Não sei se tem alguém que já nasceu espírita, né? Aí pode ser, ou só conheceu a doutrina espírita. E que há uma tese dos eleitos, que isso pode caber. Não está se referindo a essa tese dos eleitos, certo? Está se referindo única e exclusivamente aí, esse termo aí precisa até olhar, mas é por meritocracia, só deixar isso bem claro, para evitar, entendeu? Discussões futuras. No Espiritismo não há eleição, né? Os chamados eleitos aí do termo é aqueles que fizeram por merecer, né? Se tornaram elegíveis pelo mérito, é isso. Não, show de bola. E é importante esses termos, assim, eu, por exemplo, nem conhecia isso que o Heraldo trouxe agora, né? Enquanto outros que podem vir dessa religião já entenderam um outro conceito completamente deturpado, né? Ou seja, não é aqueles escolhidos, você pode atingir essa perfeição, você não pode. Não, todos nós que escolhemos isso aí. Então, à medida que vamos desmaterializando, né? Ou seja, que vamos elevando os nossos pensamentos, nos relacionando com o divino, com o sagrado, compreendendo as leis divinas, exercendo o amor, a caridade, naturalmente que vamos nos espiritualizando, vamos nos elevando acima da matéria, e aí naturalmente vamos chegando a essa condição, vamos dizer assim, de eleitos, ou seja, de chegar e habitar os mundos ditosos e felizes. Então, todas as pessoas que passam por um mundo
de transição, eles têm o objetivo de progredir. Mesmo aqueles que são fugiu o termo assim, que são exilados, têm o sentido de progredir. Eles podem não compreender que é para o progresso deles, mas Deus, que sabe o que é melhor para cada um, sabe que aqueles tipos de espírito indo a outros mundos, mesmo que ainda inferiores, vão ter lá a capacidade e a condição correta para poderem continuar na sua jornada evolutiva e aí sim terem as condições de galgar aí os patamares. Então perceba que nada é por acaso, nada que a espiritualidade superior faça em relação à nossa conduta, à nossa vida, vem no sentido de nos prejudicar. A única pessoa que é capaz de nos prejudicar somos nós mesmos. Como que a gente se prejudica? Através de, como diz o Chopin aí, né? Poxa, teve uma encarnação em que ele veio com alta inteligência e poderia ter feito muito mais. Ou seja, a gente se prejudica a partir do momento que nos tornamos preguiçosos, que nos tornamos intolerantes, impacientes, que não exercitamos a caridade, que não exercitamos o amor. Aí sim nós estamos nos prejudicando, aí sim nós estamos atrasando. E aí, naturalmente, que quanto mais nos dedicamos a essa indiferença com relação ao próximo, com relação ao sagrado, naturalmente que maiores vão ser as nossas dores. Mesmo aqueles, por exemplo, que foram exilados de Capela e que vieram para o planeta Terra, muitos hoje já estão na condição aí de espíritos felizes, já conseguiram avançar. Ou seja, essa vinda deles para cá, além de contribuir com o progresso do planeta Terra, fez com que essa mudança contribuísse com sua própria evolução espiritual. Doeu? Com certeza doeu. Mas cresceu? Com certeza vai crescer, né? Então, é uma escolha aí de cada um de nós e não uma coisa aleatória que Deus vai escolher quem vai para o mundo ou outro, ou quem vai progredir ou não vai progredir, quem tem direito à felicidade ou não, né? Enfim, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Qualquer coisa, na semana que vem a gente retoma aí essa questão 235, para a gente poder ler com calma 235, 6 e os comentários do Kardec, Fran. Eu posso falar só uma coisinha? É bem rápido. Assim, eu acho, assim, bem difícil a gente conceber um lugar onde vai ter pessoas, vão ter pessoas convivendo, elas ainda não estão longe do estado de perfeição, tanto é que elas estão se preparando, né, para poder reencarnar, vamos dizer assim, e não estejam passando por um mundo que seja de provas ou de aprendizagem de alguma forma, que seja uma situação neutra, sendo que são pessoas, né, imperfeitas convivendo ali. Eu acho difícil a gente entender esses mundos transitórios por causa disso. Porque fala que é penoso, lá em cima falou que é penoso. Então, como que é penoso e, ao mesmo tempo, né, não conta como se fosse um local, né, dessa escola aqui que a gente passa, que a gente vive, né? Então, eu acho que é um pouco difícil a gente entender isso, a gente não tem, né, talvez elementos para entender isso. É só um comentário. Não, mas não necessariamente é penoso, né? Porque lá na 234, no finalzinho, os espíritos respondem assim: graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a ela podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, o que vai dar esse bem-estar é a moralidade nossa. A gente toma muito o que vai ser penoso pelo que a gente viu ali do relato do Chopin e pelo que a gente, assim, se conhece também, sabe? Que a gente ainda precisa passar por muita prova e expiação para se forjar como espírito puro. Agora, aqueles que, por exemplo, estão saindo do penúltimo mundo, do penúltimo no sentido assim, eu não lembro a escala agora de cabeça, mas vamos dizer, indo para o mundo feliz, que estão saindo do último mundo abaixo do feliz e fazendo essa escada, com certeza a sensação e o bem-estar deles no mundo transitório vai ser muito maior e melhor do que a nossa, que ou vai ser, né, que foi exilado um dia, ou que vai ainda para um próximo mundo de regeneração, por exemplo, em outro local. Então, isso tudo está relacionado, claro, que a nossa condição mesmo espiritual, evolutiva, moral, né? Entendi. Mar, eu vou pedir só para você, se for o caso, se não for problema, eu vou te mandar um oi no WhatsApp, ou você manda lá no grupo mesmo,
o comentário ou a pergunta só porque eu preciso entregar a reunião para a Celinha, senão depois... Não, Pedro, ainda tem 4 minutos para então você. pronto. Não, é bem rápido que Fique à eu vou vontade. falar. Eu entendo assim, eu entendi a transição porque eu fui casada com um militar. Então, quando o militar é transferido, ele entra, ele está em transição. Ele não está ligado ao batalhão que ele fazia parte e nem ao batalhão que ele vai ter que se apresentar. Então, durante esse período, que é de um mês a 3 meses, de acordo com os lugares que eles vão. Se eles vão para uma fronteira muito distante, 3 meses, né? Como aconteceu com a gente, no caso. Nós saímos de Uberlândia para Boa Vista, foram 2 meses, na verdade, né? A transição. Então, ele deixou de fazer parte do quartel em Uberlândia e também não fazia parte do quartel lá em Boa Vista, né, em Roraima, mas estava ainda no meio. Foi assim que eu entendi a transição, sabe? Estava ainda no meio, estava aqui na Terra, né? Eu não sei se é assim, se é assado, mas eu entendi essa transição assim. Ele não está em erraticidade, mas ele está em transição de um batalhão para o outro. Vamos supor, está em transição de um mundo X para o mundo Y. Eu entendi Isso. assim. Esse exemplo seu é muito bom também, né? Ou seja, o mundo transitório era exatamente o momento onde o seu esposo não estava ligado nem a um batalhão, nem a outro, ou seja, ele já tinha se desligado de um e ainda estava aguardando se ligar a outro. Então, ali nesse período é como se ele estivesse no mundo transitório, né? Então, muito bom aí o exemplo, obrigado aí por você ter trazido, porque essas analogias sempre facilitam, né, para que tenha claro aí o entendimento. Mas é isso, Celinha, tá entregue. Pedro, muito obrigada. Só para não ficar uma dúvida lá na Fran, o mundo penoso, ele não está falando do estado penoso, é do mundo de transição, não. Ele está dizendo da longa erraticidade. Presta atenção lá no texto. Ele fala da longa erraticidade. Para isso existem os mundos transitórios, para não ficar muito longa. Embora eles continuem na erraticidade. Eles dão uma pousadinha, ele fala dos pássaros, né? Então, vamos agora pedir ao Edson que nos prepare, por favor, para que a gente possa desligar um pouquinho das questões materiais, se ligar mais ao plano espiritual, doar que a gente tem